Números capítulo é o capítulo 11. Quando nós olhamos o contexto aqui, nós temos que entender que Deus estava conduzindo esse povo a uma terra prometida, a uma terra que emana leite e mel. Eles estavam sendo guiados pelo Senhor, eles estavam no deserto ali, e havia se passado algum tempo que a mão do Senhor, através de Moisés, tinha tirado e conduzido aquele povo a viver e adorar o Senhor. A Bíblia diz que diante de muitas trajetórias eles passavam. Essa condição, ela se assemelha à nossa vida diante de Deus. Se assemelha muito à nossa direção, à nossa vida, desde o momento que nós aceitamos a Jesus, do momento que você encontrou o Senhor, até o momento que você chegará à salvação representada ali pela Nova Canaã. Muitas são os percalços, as batalhas, as situações que vêm para nos afastar, que vêm para nos tirar da direção do Senhor. Por isso que essa mensagem, ela vem com um verdadeiro alerta, para que você que está caminhando com Jesus, você não fique à beira do caminho. Se você pega o versículo 1, e aconteceu que queixando-se o povo, Números 11, versículo 1, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, pelo que o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Havia se passado isso há algum tempo. Por que eu creio dessa forma? Primeiro que houve uma situação que trouxe prejuízo, trouxe dano para o povo. Então eu creio que havia se passado algum tempo, porque eles não se colocariam isso da noite para o dia. E no versículo 4 diz: e o vulgo que estava no meio deles teve grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes no Egito, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Então começa-se uma nova queixa, uma nova murmuração entre o povo. Eles começam a se queixar. Só que no versículo 11, a Bíblia diz, versículo 10, diz assim: então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Versículo 11. Então disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusestes sobre mim a carga de todo esse povo? Então, por causa dessas situações, o coração de Moisés, ele meio que se entristeceu. O coração de Moisés, ele se cansou. Porque situações que são recorrentes na nossa vida, que são repetitivas, muitas vezes batalhas que são constantes que você possa enfrentar, isso pode gerar no seu coração cansaço. A pessoa, ela sai de uma vitória, de uma batalha, está buscando a Deus, Deus dá a vitória, traz a resposta sobre a vida dela, e de repente se levanta outra tempestade. Ela vai, ela combate, ela busca Deus, se coloca diante do Senhor, ela vence aquela batalha, daqui a pouco se levanta de novo. Se a pessoa ela não tomar um cuidado, o coração ele pode ser tomado por algo da seguinte forma: eu não aguento mais, não aguento mais. Isso gera no coração, por isso aquilo que é repetitivo, muitas vezes situações, e nunca podemos nos esquecer do que o Senhor diz em João, que nós viveríamos nessa terra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. É uma condição. Muitas são as circunstâncias que nos cercam, mas diante de Deus há livramento. Diga glória a Deus. Por isso, repetições e condições que são recorrentes podem gerar no nosso coração cansaço em relação ao Senhor. Aí vamos mais, versículo 4 e versículo 5 de Números 11. O vulgo que estava no meio deles teve grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes no Egito, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Então,
A segunda coisa, só vou falar de duas, que pode gerar, abrir a porta para que o cansaço alcance o seu coração, é as condições repetitivas, lutas repetitivas, mas também quando as nossas expectativas elas se frustram. Você quer ver uma coisa? Quem começou o ano imaginando que a gente ia enfrentar e passar por aquilo que a gente está passando hoje? Ou seja, nem a pessoa mais pessimista desse mundo, eu creio que ela imaginaria que nós enfrentaríamos essa situação em todos os sentidos e aspectos. Nem a pessoa mais pessimista, ela imaginaria que nós estaríamos diante dessa condição. Eu creio que não. Por isso que quantas pessoas se frustraram porque tinham planos, tinham projetos. Muitas vezes a pessoa, sei lá, preparou alguma coisa, aquilo foi por água abaixo. Quantas pessoas faliram? Quantas pessoas perderam seus negócios, perderam seus empregos? Quantos estão em dificuldade? Muitas vezes por decepções, às vezes em relação ao Senhor, a pessoa se frustra, como se Deus fosse culpado de alguma coisa. Por isso eu preciso tomar um cuidado com condições que vêm ao nosso coração. Porque quando Deus tira esse povo, quando Deus vai a eles, Deus dá uma promessa a eles, dizendo que o Senhor tiraria eles do Egito, da terra de escravidão, e levaria para uma terra que manava leite e mel. Só que por causa da desobediência deles mesmos, você vai ver isso constante na Bíblia, por não seguir a direção do Senhor, eles vão permanecer 40 anos naquele deserto. Uma caminhada de 15 dias, eles permanecem 40 anos. Isso me mostra, já falei isso aqui, que murmurador, ele não sai do deserto. Ainda que a situação que você possa estar enfrentando seja difícil, seja complicada, não se dê a murmuração. Porque você murmura de Deus, você se queixa de Deus, como se Deus não fosse capaz, suficiente de mudar a circunstância. Diante de qualquer situação, não vou glorificar o Senhor pelo problema, mas eu vou dar glória a Deus porque eu creio que Deus já me deu a vitória no nome de Jesus. Essa é a certeza que temos que ter. Por isso, condições que vêm, que frustram as nossas expectativas, elas podem gerar cansaço, ela pode gerar desânimo no seu coração, seja na condição sentimental, casamento e muitas áreas. Por isso que essas coisas, elas abrem a porta para o cansaço entrar. E quando ele entra no coração, ele vai gerar muitas outras coisas. Vamos a Números mesmo, capítulo 11. Acompanhe aí na sua Bíblia, por gentileza, no nome de Jesus. O versículo é o versículo 1, versículo 11, Números 11, 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E porque não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Primeiro que essas circunstâncias geraram no coração de Moisés um cansaço, irmãos. E nós vamos ver aqui duas coisas. Primeiro, primeira parte do versículo 11. E disse Moisés ao Senhor: porque fizeste mal ao teu servo? Ou seja, a percepção de Moisés de Deus, ela muda. Para Moisés, Deus se torna mal. Por isso que o cansaço no coração, ele muda a nossa percepção do Senhor. Ele muda a nossa percepção da igreja, muitas vezes do culto, da palavra, da mensagem, do ajuntamento. Porque o coração se tornou cansado. A pessoa, ela permitiu que isso entrasse no seu coração. Às vezes ela já não tem mais motivação em relação de orar, de buscar Deus, de se colocar diante do Senhor. Eu estou com a bebê, ela está lendo um livro de 200... A primeira coisa, eu dei um livro para ela ler, que fala sobre questão de adolescentes, algumas coisas. Eu estou lendo com ela esse livro, com a Isa. E aí quando ela pegou o livro, a primeira coisa que ela fez, ela foi ver o quê? Ela pegou o livro assim, ela virou e viu o tamanho do quê? Do livro. E ela falou: tio, mas desse tamanho o livro? Aí ela foi ver quantas páginas tinha o livro, 203 páginas. E aí eu estou insistindo com ela, falei: não, você vai ler, você lê um pouquinho, depois você para. Ela já está na página 36 já do livro, já caminhou bastante. Ou seja, mas quando ela olhou aquilo, a primeira coisa que veio no coração dela foi, ela ficou desmotivada, ela ficou até chateada. Mas ela está lendo o livro e você vê ela tendo gosto. É muito bonita ela ver ela tendo gosto. Algumas coisas ela não entende, ela pergunta, eu estou lendo junto com ela e ela vai tendo gosto. E quantas vezes isso acontece no nosso coração em muitas áreas da nossa vida. Por isso que Moisés, a percepção dele do Senhor muda. Ele começa a ver Deus como se Deus fosse mau,
Por isso que o cansaço, ele é perigoso no coração do servo de Deus. Aí diz mais, continuidade do versículo 11. E por que não achei graça aos seus olhos? E pusesse sobre mim a carga, o peso de todo esse povo. Preste atenção, o cansaço gera no nosso coração aquilo que nós vamos perceber. Primeiro, o que era fácil, o que era simples para Moisés, se torna difícil. Por isso que o cansaço gera no coração uma condição, o que era fácil, simples da pessoa fazer, se torna difícil. Muitas vezes vem à igreja. Para muitos está sendo uma batalha. Esses 3 meses que nós estamos nessa condição de quarentena, tudo bem, há uma condição de cuidados. Mas muitos não estão conseguindo vir porque estão cansados. Não estão encontrando forças, não estão encontrando motivação para buscar o Senhor. Mas não se esqueça de uma coisa, a Bíblia diz que segundo Samuel capítulo 11, quando Davi ele permaneceu no palácio, ao invés de estar guerreando, o diabo pegou ele. A condição do servo de Deus não é de perna para o ar, não. Nós estamos em batalha, nós estamos em combate. A nossa caminhada, a Bíblia diz, o diabo, ele vem como um leão, vai cercando. A oportunidade que ele achar, ele destrói. A nossa condição é combatendo a cada dia. Nós não podemos ser dormentes, achar que nós podemos encruzar os braços, achar que está tudo bem. Não está não, irmãos. Uma condição que eu sempre olho para a Bíblia foi quando Deus, através de Moisés, vai tirar o povo do Egito. Quando o faraó, ele permite o povo ir, ele vai falar uma palavra que é muito interessante. Ele diz, olha, vocês podem ir, mas não vão muito longe. Às vezes Satanás, ele permite a pessoa, ela vai caminhando. Ela não ora, ela deixou de orar, ela deixou de buscar o Senhor. Às vezes participa das lives, mas muitas vezes não presta muita atenção e assim vai caminhando. Muitas vezes o diabo até permite que a pessoa vá. Até o ponto que ela está tão distante, que ela está tão afastada, que ele consegue cercar. E a queda dessa pessoa muitas vezes é muito grande. Por isso, aquilo que era fácil para Moisés, quando o coração dele se mostra cansado, se torna um peso. Por isso ele ora ao Senhor dizendo, Senhor, por que o Senhor colocou sobre mim a carga de todo esse povo? Pode acontecer na vida sentimental. A pessoa, o casamento, o início, o começo da vida conjugal de muitos começa na condição de maravilha. Mas se não tomar um cuidado naquilo que vai acontecendo, às vezes dentro do próprio casamento, que é uma constituição divina, acaba se tornando um verdadeiro peso. Às vezes o esposo já não consegue ter contato com a esposa, já não consegue olhar para ela não consegue olhar para ele. Uma situação que só Deus, e Deus pode mudar. Mas vamos um pouquinho mais. Está acompanhando aí? Amém? Diga glória a Deus. Versículo 3, versículo 14, versículo 13, Números capítulo 11, verso 13. Aí Moisés diz assim, de onde teria eu carne para dar a todo esse povo, porquanto contra mim choram, dizendo, dai-nos carne a comer. Perceba, a percepção de Moisés, ela muda. Moisés se esqueceu do Deus que abriu o mar. O que seria para Deus prover carne para com aquele povo no deserto? Deus não tinha feito lá em Mara que a água salgada se tornasse doce? O que seria para com o Senhor trazer essa mudança? Mas quantas vezes diante dessa situação, no momento que estamos vivenciando, não estamos crendo que do Senhor, a Bíblia diz que Deus nos prepara uma mesa no deserto, aonde não há condições, aonde não há possibilidade, muitas vezes de onde nós não enxergamos, Deus ele prepara essa mesa. Ele dá essa condição, porque Ele é o Senhor, Ele pode fazer, Ele é o Senhor. Por isso que Moisés perde essa percepção que Deus é supridor, provedor. E ele vai ao Senhor dizendo, da onde eu teria carne? Porque olhava para um lado areia, olhava para o outro só areia, olhava para o outro também. Não havia de onde ter essa condição de alimento. Não havia se você ler o versículo 11 inteiro, você vai ver que depois ele vai questionar o Senhor dizendo, por acaso eu vou matar todas as cabras, os bezerros daqui para dar para esse povo? Aí Deus vai falar para ele, olha, eu vou prover. Aí o Senhor fala algo para Moisés, quer ver? Só a gente pular um pouquinho, depois eu volto na nossa mensagem. O Senhor vai falar algo para ele. Vamos no versículo 22. Depois eu só volto, se eu vou sair um pouquinho da mensagem, eu volto. E diz assim, Números 11,
Verso 22, degolar-se-á para eles ovelhas, vacas, que lhe bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás que a minha mão, agora verás que se a minha palavra te acontecerá o quê? Olha o que o Senhor, Moisés fala para Deus. Deus, como? Por acaso a gente vai pegar todas as vacas, cabras, peixes, vai dar para esse povo? Não dá, é impossível. Veja que ele perde a percepção de Deus, de quem Deus é, por um momento. O cansaço te dá. O Senhor vai a Moisés e diz, por acaso a mão que representa o poder de Deus está encurtada? Moisés, você vai ver se a minha palavra vai se cumprir ou não. Ele perde essa percepção do Senhor. Por isso, cuidado com o cansaço no seu coração. Que você começa a enxergar Deus de forma diferente, como se Deus fosse mau, como se Deus não cuidasse de você, como se Deus não fosse provedor da sua vida. Aí diz mais, versículo 14 e 15, números 11, 14 e 15. Aí Moisés diz, eu não posso levar todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazem comigo, mata-me, te peço, se tem achado graça aos seus olhos, e não me deixe ver o quê? O mal. Moisés pede a Deus o quê? A morte. O cansaço faz que a pessoa perca a esperança, a perspectiva de algo melhor. Vocês acabaram de cantar essa canção, que ela diz, tempos melhores estão por vir, irmãos. Eu, como cristão, eu não posso deixar de crer nisso. Ainda que estejamos vivendo um momento difícil, complicado. A Bíblia diz que eu devo chamar à existência aquilo que não é como se já fosse. Ainda que eu não possa vivenciar, ainda que eu não possa ser tocável, tangível, Deus, eu creio, o Senhor vai fazer. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Ele faz, Ele é o Senhor. E nunca podemos deixar. E Moisés, ele começa a ir numa direção, pedindo a Deus a morte, perdendo a esperança. A coisa primordial, irmãos, que aconteceu sobre a vida de Moisés ele se esqueceu do que Deus havia dito. Vamos em Êxodo capítulo 3, pega aí na sua Bíblia, Êxodo capítulo 3, quando ele está apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o Senhor vai a ele. Êxodo capítulo 3. Pega aí na sua Bíblia. Eu vou ler o versículo 11 e o versículo 12. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus, certamente eu serei contigo. Olha o que o Senhor está falando para ele. Eu vou ser com você. E naquele momento que ele permitiu que o cansaço entrasse no coração, ele se esqueceu do que Deus havia dito. Por isso que eu preciso observar que há algumas circunstâncias que abrem a porta para o cansaço entrar na nossa vida. Condições que são repetitivas e muitas vezes expectativas frustradas. Quando esse cansaço entra, ele vai gerar consequências, como muitas vezes um vírus que está gerando muitas coisas. Ele vai gerar situações sobre a vida dessa pessoa. De Moisés ele perdeu nesse momento a percepção em relação do Senhor. Ele olhava para Deus como se Deus fosse mau. Aquilo que era simples, que era fácil na vida dele se torna um peso, se torna difícil. A oração ela se torna um fardo. A condição de andar na presença de Deus, idem, da mesma forma. A Bíblia diz que ele perde a percepção que Deus seria um Deus provedor. Ele não crê que Deus daria a ele aquilo que ele necessitava. A palavra do Senhor nos mostra que ele vai pedir a Deus a morte. Ele perde a esperança, a perspectiva de vida, de algo melhor do que Deus tem preparado. E Moisés se esquece das promessas que Deus tinha preparado para a vida dele. Eu fiz um resumo rápido do que nós vimos do culto da manhã. Aquilo que o cansaço gera no coração. Mas eu não posso parar essa mensagem por aqui. Porque se a condição de um cansaço vem, mas nós temos a condição, primeiro, diante de Deus, sempre há um renovo perante o Senhor. Sempre há uma condição de mudança diante de Deus.
E quando nós pegamos no livro de Ezequiel, e aqui eu entro em mensagem nova, livro Ezequiel, vamos lá, em nome de Jesus, sem casa aí também. Isaías, sai daí. Ezequiel, no nome de Jesus. Ezequiel, Daniel. Capítulo é o capítulo 36. Ezequiel 36. Isso, nome de Jesus. Livro de Ezequiel, capítulo é o capítulo 36. Deus aqui, ele faz uma promessa. Ele dá a condição de uma promessa. E é aqui que a gente vai caminhar. No versículo 26, Ezequiel 36, 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração. Verso 27. E porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Quando nós olhamos no Senhor, nós vamos perceber uma condição de um renovo de Deus. Porque senão não seria a condição possível. Porque se algo alcançou o coração, a Bíblia diz que o Senhor faz separação entre luz e trevas. Quando nós vamos a Deus, quando nos colocamos perante o Senhor, Deus tem esse poder de alcançar o mais profundo do nosso coração e tirar de nós aquilo que não provém do Senhor. Por isso que o Senhor, ele declara que toda planta que ele não, presta atenção, que ele não plantou, ele arrancaria. Diga glória a Deus. Ele tiraria. Mas vamos um pouquinho mais. Segundo livro de Crônicas, capítulo, é o primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas 29. Olha o que Davi, irmãos, ele vai falar, tremendo, aqui o que Davi vai falar pelo Espírito Santo. Primeiro livro de Crônicas, 29. Pega aí, vamos lá. Nome de Jesus. É bom você estudar a palavra de Deus. Primeiro Crônicas, 29. Achou? Amém? Eu vou ler com vocês a partir do versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Ou seja, Davi está dizendo que o Senhor é o mesmo. Não há mudança diante do Senhor. Tu és Senhor, magnificência e poder e honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu és, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Aí diz verso 12: e riquezas e glória vem de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há o quê? Força e poder. Na tua mão está o engrandecer e dar forças a quem? A tudo. Quando nós lemos essa declaração de Davi, nós vamos perceber porque quando Davi, ele cometeu aquele adultério, ele cometeu aquele pecado, lá de 2 Samuel, capítulo 11, nós vamos ver os Salmos quando Davi se coloca diante do Senhor e ele faz um pedido a Deus. Ele diz assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Porque Davi sabia que a força dele vinha do Senhor. Nós vamos observar um paralelo entre Saul e Davi. Só vou citar, não vou falar. A partir do momento que Saul, a unção do Espírito de Deus sai sobre a vida dele, Davi é revestido pelo Senhor. Nós vamos perceber, eu vou usar essa palavra que é forte, mas é verdade. A gente vai observar Saul, um homem acovardado, e Davi, um menino querendo vencer um gigante. A força de Davi não consistia nele mesmo, ela vinha de quem? Do Senhor.
Por isso que a presença do Espírito Santo de Deus, ela fortalece a sua vida. Ainda que o cansaço possa vir sobre você, há um renovo diante do Senhor pela presença do Espírito Santo. Ele fortalece. Por isso que Davi vai declarar, versículo 12, leia aí: riquezas e glória vêm de ti. Diante de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Na tua mão está o engrandecer e dar força ao quê? A tudo. Ainda que você possa estar caído, ainda que você possa estar prostrado, ainda que o seu coração esteja inquieto, cansado, a presença de Deus, ela vai fortalecendo a sua vida. Vamos no livro dos Salmos, capítulo 28. Livro dos Salmos, pega aí, vamos lá, larga de ser preguiçoso. Salmos capítulo 28. Isso, no nome de Jesus. Livro dos Salmos, é o capítulo 28. Pega aí na sua Bíblia, Salmos, capítulo 28. Eu vou terminar depois lá em Números 11. Achou? Esse é um salmo de Davi também. No versículo 6, de bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Olha o que Davi diz: o Senhor é a minha força. Olha que coisa. Davi sabia que a presença de Deus o fortalecia. A proximidade dele, do Senhor, o fortalece. Eu sempre, quando eu estou assistindo, tem alguns filmes que às vezes você pega algumas coisas. Quem assiste filme vai saber. Às vezes você vê, principalmente filme do super-homem, quando o super-homem lá está fraco, vai lá com a criptonita que enfraquece ele, aquele negocinho verde. O pecado é como criptonita na vida do cristão. Ele enfraquece, ele tira as suas forças. Mas você lembra o que faz o Superman forte? O que ele tem que fazer para ficar forte? Alguém lembra? Aquilo me chama muita atenção. Ele tem que ser irradiado com a luz do quê? Do sol. Já viu? Vocês não assistem filme, não? Ele tem que ser irradiado com a luz do sol, porque quando ele recebe a luz do sol, ele fica o quê? Forte. A Bíblia diz que Deus não é um sol, uma condição que nos fortalece. A presença do Espírito Santo, querido, ela vai fortalecer a tua vida. Ela te dá essa condição de você caminhar. Ela te dá essa condição de você prosseguir. Por isso que Davi vai dizer: o Senhor é a minha força. Versículo 7. O meu escudo, nele confiou o meu coração e foi socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, como o meu canto, o quê? O louvarei. O Senhor é a força de quem? Do seu povo. É o Senhor que fortalece. A tua proximidade de Deus, seja na palavra, seja em oração, ela fortalece o seu coração. Por isso que quando nós lemos Isaías, vai lá, vamos lá. Livro de Isaías, está do lado, à sua esquerda. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Livro de Isaías. Isso, vamos lá, em nome de Jesus. Capítulo é o capítulo 40. Primeiro, Isaías, capítulo é o capítulo 40. Achou? Amém? No versículo 29, diz assim: dá vigor ao cansado. Quem dá vigor? O Senhor. Multiplica as forças. Olha que coisa. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, os que permanecem em Deus, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Olha o que a Bíblia diz, que há um renovo diante de Deus. E Jesus, Ele quer fazer você hoje. Ele quer renovar. Eu vou usar isso como simbologia. Ainda que as suas baterias estejam descarregadas. Esses dias eu tive um problema com o carro que arriou a bateria. Quem tem carro sabe o que é isso. Tive que trocar a bateria do carro, não adiantou. E muitas vezes pode dizer: pastor, minhas baterias precisam ser recarregadas. É na presença de Deus que você é energizado pelo Senhor.
que você tenha esse revigoramento de Deus sobre a sua vida. Aí diz mais: subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ainda que o cansaço possa ter vindo ao seu coração, o teu contato com Deus, ele traz um renovo sobre a sua vida. Diga: eu creio. Ele traz esse renovo sobre você. Do lado aí você tem Isaías 41, versículo 10. A sua tradução, ela traz um pouco diferente. Ela é um pouco diferente. Isaías 41, versículo 10. Diz assim, acompanha aí, diz assim: não temas porque eu sou, não te assombres porque eu sou, eu te esforço. Tem tradução da Bíblia que diz: eu te dou forças. Quem é que dá força ao seu povo? Deus. É Ele que nos sustenta. É Ele que vai nos fortalecendo. E essa força de Deus, ela vem por intermédio do Espírito Santo. O contato do Espírito de Deus com o homem dá essa força. A gente vai em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos lá. Já vou terminar. Versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Isso, abra aí. Lucas 24, 49. Achou? Amém? Diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. A promessa que Ezequiel falou. A promessa que Isaías falou. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do quê? Poder, de força. Um revestimento de Deus. Um revestimento do Senhor. Uma condição para que a pessoa ela possa continuar a fazer a obra de Deus. Porque se não for para o Espírito Santo, querido, é difícil. Por isso que a pessoa que ela não abre o coração, não estou falando em condição de batismo, mas a condição do revigoramento do Espírito no coração, ela não permanece diante do Senhor. Tudo para ela se torna pesado, se torna difícil, mas quando a presença de Deus vem sobre a vida dela, ela se apaixona por Jesus. Ela quer permanecer diante dele, não importa a luta, a batalha, a adversidade que possa vir. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos. Depois eu vou terminar lá em Lucas e a gente vai em Números, para a gente encerrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Amém? Achou? No versículo 8 diz assim: mas recebereis virtude do Espírito, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins do quê? Da terra. A presença do Espírito de Deus nos faz testemunhar Cristo, nos faz permanecer em Cristo. E quando nós olhamos a condição aqui, Bíblia, os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Cristo, eles estavam sendo perseguidos. Muitos tinham seus pescoços cortados, decapitados. Muitos, segundo os entendidos, eram crucificados de ponta cabeça. A condição mesmo diante de perseguição, de batalha, a pessoa continuar firme diante de Deus, não retroceder. Por isso que o Espírito de Deus, ele nos dá forças para permanecer na presença dele, mesmo diante de situações adversas que possa sobrevir sobre a nossa vida. Diga glória a Deus, é uma agir do Senhor. Isso vem de Deus. Por isso a necessidade de você se aproximar do Senhor. Por isso que é maravilhoso a condição da live, da internet, é bom. Mas querido, não é a mesma coisa de você estar na igreja. Não é a mesma coisa de você estar no ajuntamento. É diferente. Se a gente percebe a condição do culto, você pega principalmente o culto de manhã, que a igreja ela cheia, lotada.
Você pega a condição do louvor, é diferente. Até para a gente fazer o culto assim, fica meio assim, meio estranho. Está todo mundo de máscara lá embaixo. A pessoa não consegue falar direito. Até brinco, você vai orar, você abrir muita boca, você engole a máscara. Tem que orar meio no espírito. Até para orar é estranho, é incômodo, é difícil. Mas assim, a presença de Deus. O Senhor é um fogo, irmãos. Por isso que não permita que esse fogo do Senhor possa apagar no seu coração. Não acho que dá para servir a Deus em casa, não dá. Isso é estratégia do inferno para que a pessoa venha esfriar na fé, venha sair da presença de Deus. O nosso lugar na casa do Senhor, é óbvio que para muitos ainda, aos poucos a pessoa ela vai vindo, mas coloque isso no seu coração. Porque senão a pessoa vai sendo levado e nós nos acostumamos, irmãos. Nós nos acostumamos com algumas coisas, situações. Às vezes a pessoa ela pega ônibus lotado, pega metrô lotado e não vem para a igreja. Aqui eu devo ter 15 pessoas no máximo na igreja. Eu tenho certeza que tem uma quantidade menor de pessoas do que tem no ônibus. Tem ou não tem? Sim ou não? Sim. Às vezes a pessoa ela trabalha com vendas, lida com pessoas o dia inteiro, fala com pessoas o dia inteiro. Aqui você está numa distância, numa distância grande um do outro. Mas quantas vezes a gente vai se levando por uma condição e nós não percebemos? Por isso, é condição de um despertamento. O Espírito de Deus, Ele quer te dar vida. Da mesma forma, de Ezequiel 37, que o Senhor diz, profetiza e diz, ossos secos, ouvi a palavra de quem? Do Senhor. A palavra de Deus, ela traz vida para a igreja. A palavra do Senhor, ela traz vida ao seu coração. Não permita que uma condição de um cansaço possa permanecer na tua vida. Vá ao Senhor. Por isso que Filipenses, a Bíblia, ela vai nos mostrar. Não estejais inquietos por coisa alguma. Versículo 6. Mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, vossos sentimentos em Cristo Jesus. Condição de que você percebe algo, você vai a Deus, você vai a Cristo, você vai a Jesus. A presença do Espírito Santo, ela fortalece a tua vida. É o que Jesus quer fazer com você hoje. Ainda que você possa ainda estar prostrado, caído, desanimado, algo que você permitiu entrar no seu coração, frustrações cercaram a tua vida, mas hoje Deus te colocou aí para que Ele traga esse renovo, essa restauração dEle sobre a tua vida no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Volta lá em Números, nós vamos terminar. Que Deus abençoe, que pelo Espírito do Senhor Deus possa fortalecer. A Bíblia diz, maior é o que está em nós do que está no mundo, irmãos. A presença de Deus é sobre a nossa vida. Ainda que situações adversas possam cercar você, não siga o caminho que Moisés seguiu, não. Se você ler, depois lê todo o versículo de Números capítulo 11. Você vai ver que Deus vai falar assim, olha, vocês não vão comer carne um dia, vocês não vão comer 2 dias, vocês não vão comer 3, vocês não vão comer uma semana, vocês vão comer um mês, vocês vão ficar fastiosos de tanto comer carne, até sair pelo nariz, vocês vão comer tanto, mas tanto, que vocês não vão conseguir nem sentir o cheiro. Deus se torna até engraçado. Mas por quê? Porque eles questionaram. O que eles precisavam? Ir ao Senhor, falar com Deus. Diante de uma situação na tua vida, vá a Deus, coloca diante de Jesus. Tem algo no teu coração, fala para Ele, Deus, tira isso do meu coração. Moisés está desesperado, pedindo a Deus a morte. Olha o que Deus fala para ele, verso 16 e verso 17. E disse o Senhor a Moisés, ajunta 70 homens dos anciãos de Israel, de que sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Eu então descerei, ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre, Espírito maiúsculo, Espírito de Deus, e porei sobre, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não conduzas sozinho. Preste atenção, Moisés, ele tinha condições de conduzir o povo, mas quando o cansaço tomou conta do coração dele, é como se aquela força de Deus sobre a vida dele, ela fosse enfraquecida.
Por isso eu preciso tomar um cuidado. Quantas vezes você vê grandes servos de Deus de joelhos? Grandes guerreiros, valentes, homens, mulheres de Deus que precisam despertar. Porque muitas vezes estão sendo conduzidos a esse caminho, uma condição de prostração. A condição do Senhor está sendo mudada. Não, Deus é Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele se move, Ele se coloca sobre a nossa vida, Ele cuida da igreja, Ele cuida de nós. Ele diz que Ele vai à frente, Ele vai nos conduzindo e diz que seria conosco, como diz Mateus 28, todos os dias da nossa vida. Ele é o Senhor. Por isso eu preciso despertar para isso. Por muitas vezes o coração ele é conduzido dessa maneira. E Deus é como se Deus falasse: olha, eu vou pegar 70 pedaços seus e vou dar para esse povo. Moisés tinha condição de conduzir aquele povo. Tira o cansaço do seu coração, se coloca na presença de Deus. A tua percepção do Senhor vai mudar. Você vai conseguir enxergar que nessa condição que você está vivendo, Deus pode mudar. Moisés não via a esperança, ele não via a perspectiva. A misericórdia de Deus vem sobre ele dizendo: é isso que você vai fazer. Por isso que quando nós não soubermos o que fazer, vá a Deus em oração. Espere a resposta do Senhor. Não tome decisões precipitadas. Não, vá a Deus. Você pode ter certeza, como a resposta do Senhor, ela veio a Moisés, a resposta de Deus, ela vem sobre a tua vida também. Deus não vai deixar você. Você pode ter certeza disso. Você pode colocar isso no seu coração. Você sempre vai ter sobre você esse cuidado do Senhor. Que Deus coloque essa palavra no teu coração. Eu quero orar com você. Não orar aquela oração, eu sei que de máscara mas vai falando com Deus. Vai buscando o Senhor. Deus vai trazer aí na sua casa, que muitos não estão de máscara, abre o seu coração aí, no nome de Jesus. Se coloca diante de Jesus, você vai ver Deus trazer um renovo, a visitação da presença do Espírito Santo de Deus aí na sua casa. Vai te colocar de pé, vai fortalecer o seu coração no Senhor a esperança, querido. Alegra o teu coração. Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Amém, Jesus. Feche os olhos, amigos. Pai, agradeço ao Senhor. Ah, Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, o Senhor é verdadeiro em tudo aquilo que o Senhor faz e opera. Meu Deus, nós chegamos na última reunião dessa noite e o meu coração transborda em Tua presença, porque eu sei, ó Pai, que Tu és o mesmo, porque no Senhor nós nos movemos e no Senhor nós existimos. É no Senhor que todas as coisas, ó Deus, elas começam, porque a Tua palavra diz que Tu és o princípio e Tu és o fim. É o